Então, tem um tipo de campanha específica que faz o concorrente parar de vender e que lota as suas lojas. E o mais interessante é que você faz isso com margem. Então, uma outra estratégia para fazer o vendedor não ficar vendendo só promoção e vender produto com margem é uma que eu já usei várias vezes e funciona 100% dos casos. Então, mas não é difícil conhecer o cliente. Tem um jeito bem simplesinho, zero custo, de você entender melhor o seu cliente, medir a expectativa dele e até descobrir quais canais de comunicação você tem que usar para fazer uma propaganda boa para lotar a loja. E foi com essa estratégia que uma rede que fatura milhões e que faz parte da mentoria Rede Milionária triplicou a venda agora em fevereiro. Olha, antes de começar esse episódio do podcast, eu queria te fazer um alerta bem rápido. Uma das maiores causas que levam redes de loja a não alcançarem os seus resultados ou ficarem estagnadas é o fato de que as pessoas da organização não têm um plano claro do que elas têm que fazer e quando elas têm que fazer. Veja, eu não estou falando de você ter um time sobrenatural, super preparado, até porque isso é muito difícil. Eu estou falando que com o mesmo time que você tem hoje, você poderia ter resultados muito superiores e já está faturando o próximo milhão, desde que as pessoas tivessem um plano claro para isso, do que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e quando elas têm que fazer. Fazem 21 anos que eu trabalho com redes de loja, onde eu já ajudei a faturar mais de 16 bilhões no varejo brasileiro. E eu entendi que o plano mais prático e simples para fazer isso, conectando compras, marketing e vendas, é o calendário milionário, porque é lá que nós colocamos o que vai ser feito para faturar o próximo milhão, quando vai ser feito e quem vai fazer. Bom, eu não consigo aqui, nesse vídeo rápido, dentro do podcast, explicar melhor isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero te convidar para uma sessão de diagnóstico de aceleração do varejo, onde nós vamos entender qual é o seu desafio nesse sentido, vamos traçar um plano de ação para você já sair delegando melhor o que as pessoas têm que fazer e quando elas têm que fazer. Durante essa sessão, que é gratuita e sem compromisso, nós vamos fornecer para você um verdadeiro plano de ação que vai começar a corrigir a rota e colocar a tua rede de lojas no rumo do próximo milhão. Agenda agora essa tua sessão nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fala, lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno. Eu sou o Leandro Cardoso, sócio aqui da Rede Milionária. E nesse podcast a gente vai te mostrar alguns caminhos, estratégias, táticas para você vender mais que a concorrência com margem, blindando a sua margem. Ô, Leandro, sempre que a gente fala de vender mais na internet, né, que os nossos vídeos bombam, né, algum vídeo viraliza, algumas pessoas vêm lá e questionam, não adianta vender se não tá ganhando dinheiro, não adianta fazer um pico de venda se não faz margem, como se uma coisa anulasse a outra. E é interessante que tem empresário que ainda pensa assim. Tem empresário que fala assim, não, eu não vou fazer muita promoção, eu não vou fazer uma campanha muito agressiva, eu não vou fazer um marketing muito agressivo porque eu quero fazer margem. Eu prefiro vender menos, mas fazer margem. Só que uma coisa não anula a outra. É possível fazer um pico de vendas, é possível fazer um faturamento milionário e andando lado a lado com margem. E sabe que quando você me falou do tema desse podcast, quando o pessoal estava falando aqui na empresa, eu falei, eu quero fazer esse podcast junto, porque eu gostei do tema. E eu quero te contrapor aqui, te dar uma visão diferente, trazendo uma visão do empresário. Porque, de fato, vender mais sempre parece que está ligado a dar desconto, a ter que baixar preço. Porque, para vender mais eu tenho que baixar preço. Mas não é assim, por isso que eu quero estar aqui nesse podcast contigo hoje, quero fazer o papel aqui do cara que vai questionar. Para você me mostrar para mim, para todos os empresários do varejo que estão aqui, como vender mais que a concorrência sem perder a margem. Esse assunto eu gostei demais. Tô pronto. E antes da gente começar aqui, deixa eu fazer um convite para quem está assistindo a gente, né? Claro. Se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Já vai agora, não deixa para depois não, depois você esquece. Vai aqui embaixo, aperta, clica em inscrever-se e tem um sininho do lado. Já ativa ali essa notificação. O que é esse sininho? Toda vez que a gente compartilhar um conteúdo novo, uma estratégia nova, um insight novo, mais estratégias para você faturar o próximo milhão, você vai ser avisado antes. Então, clica aqui em inscrever-se, ativa a notificação do sininho e já deixa seu like, curtir esse conteúdo, pode fazer mais, pode trazer mais que eu quero, beleza? E lembra, claro, de acompanhar a gente no Instagram, @mentoria Rede Milionária e @Dino Gueno.
E quem quiser nos ouvir no carro, você pode entrar no Spotify, segue a gente no Spotify, porque lá no Spotify não tem propaganda, você pode ouvir com o celular desligado, pode ouvir no carro, na caminhada, na academia, é mais fácil de escutar, é mais tranquilo, vamos dizer assim. Exato, e não só esse podcast, mas todos os demais, aí tem podcast, tem entrevistas incríveis, tem muito conteúdo bacana. O link do Spotify tá embaixo desse episódio aqui na descrição também. Então só vamos lá, Dino. na descrição do vídeo aqui embaixo. Então vamos lá, como vender mais que a concorrência sem perder a margem? Qual é o passo a passo que tu vai nos dar aqui? Como é que faz essa mágica? Primeiro que não tem mágica, né? A gente, para vender mais, a gente precisa ter 3 elementos, né? Quais são os 3 elementos que uma rede de lojas precisa para vender mais? O primeiro elemento é comprar bem, o segundo elemento é comunicar bem, o terceiro elemento é vender bem no sentido de atendimento, de operação de loja, tá? Então, o pico de venda, esse vender mais que a concorrência, vai passar por compras, vai passar por marketing e vai passar por vendas. E claro, tem o desafio também de falar da margem. Então, a gente vai tratar desses 2 elementos aqui, desses 2 desafios hoje nesse podcast. Vamos falar de vender mais? Existem diversas formas de você fazer uma rede de loja vender mais. E eu quero pegar aqui um exemplo recente que foi muito simples, que foi muito prático e que eu gostaria de descrever, inclusive, o passo a passo que a gente fez para criar um pico de vendas. O passo a passo para quem estiver assistindo poder aplicar na sua loja também. Até uma boa, vamos já pedir para anotar, né? Porque senão depois fica na cabeça, né? Depois você acaba esquecendo e é legal que dá para fazer até um plano de ação, tá? Então, você que está assistindo a gente aí, papel e caneta, porque eu vou te passar aqui um passo a passo de uma ação que foi feita agora, no mês de fevereiro, tá fresquinha, e que gerou um aumento de venda de 200% para uma rede com 20 lojas. 200% de aumento na semana, no mês? Não, na semana ali da ação, 200% de crescimento, ou seja, é muita coisa, tá? E eu vou te dar esse passo a passo mastigado, então por isso que eu quero sugerir que você escreva, que você anote, para você poder implementar, tá bom? E é legal que dá para criar essa ação em qualquer época do ano. Eu vou tratar de uma data comemorativa, porque a gente usou uma data comemorativa, mas essa ação ela funciona em qualquer data do ano, tá? Certo. Desde que você aplique exatamente esse passo a passo. Então vamos lá. Para fazer um pico de vendas, eu falei que precisa passar por compras, por marketing e por vendas. Sim, marketing seria a comunicação que você falou. Comunicação, publicidade, o trabalho de loja. Eu vou explicar cada uma dessas etapas, beleza? Perfeito. Então, é preciso fazer com que essas 3 áreas trabalhem juntas. Compras, marketing e vendas, porque essa ação só vai dar certo se essas 3 áreas caminharem lado a lado com o mesmo objetivo. Então, vamos lá. Recentemente, uma das redes que fazem parte da metodologia da Rede Milionária, a nossa mentoria para redes de loja, queria fazer aí uma recuperação de vendas em fevereiro. Sabe que fevereiro o empresário costuma dizer que é um mês ruim, que é um mês curto. Por quê? Porque é um mês mais curto, tem carnaval? Que é mais curto, segundo tem carnaval, né? Então é curto, tem carnaval, tem feriado, ou seja, tem todos os elementos ali para ser um mês fraco. E aí tem muito empresário que senta em cima dessa verdade e não questiona essa verdade. E acho que a primeira sacada aqui é a gente questionar essas verdades que a gente compra. Questionar os históricos. Ah, mas janeiro na minha cidade é muito fraco, o pessoal viaja. Tudo bem, isso é o histórico. Não estou dizendo que é mentira, não, é verdade. Agora, eu posso questionar. O que eu posso fazer para janeiro ser diferente? E esse empresário questionou o fevereiro junto com a gente. Porque ele falou, Dino, fevereiro para mim é muito fraco. E a gente começou a pensar, o que a gente tem que fazer para fevereiro deixar de ser fraco? Ah, mas é assim, o mercado é assim, tem carnaval. Tudo bem, eu não vou mudar o carnaval. Eu não vou mudar o tamanho do mês. Eu não vou mudar o clima. Eu não vou mudar a concorrência. O que eu posso mudar, Leandro? Eu posso mudar as coisas que eu faço na minha empresa. Então nós começamos a pensar o que a gente poderia fazer diferente. E aí eu lembrei, Leandro, de uma ação que dava muito certo na época que eu fui líder de marketing de mais de 820 lojas no segmento de eletrodomésticos. Que eu criava as ações de marketing, que eu criava as estratégias que faziam vender mais de 500 milhões por mês. E uma dessas ações era a quarta-feira de cinzas, que era justamente em fevereiro. O que era a ação da quarta-feira de cinzas? Era uma construção de uma ação de guerrilha, uma ação que provoca um pico de vendas muito forte num período curto. Só que essa ação, ela não é uma ação comum. Ela exige um passo a passo. Ela é feita em 5 fases. E aí eu falei, bom, o que a gente pode fazer para estimular o teu fevereiro, o que a gente pode fazer para fazer o teu fevereiro bombar e você realmente ter um pico de vendas, é a gente fazer uma ação de quarta-feira de cinzas. E o que eu quero que quem está ouvindo a gente ou assistindo pense assim, ó, eu vou falar quarta-feira de cinzas, mas se você pegar essas fases
e aplicar em maio, em junho, Funciona em em qualquer julho, mês. vai funcionar. Claro, você Independente precisa... de ter uma data... Não, né? Não precisa ter uma data. Você pode falar quarta-feira bombástica. Você pode sim. falar quarta-feira espetacular. Você pode falar quarta-feira histórica. Você pode falar igual o Amazon Prime. A Amazon não criou o dia da Amazon, que é o Amazon Prime Day. Amazon Prime Day. Você pode criar aí, por exemplo, eu tenho um supermercado. Eu poderia criar o dia do Itália, o dia Itália. Tá? Então você pode criar um dia da Rede Milionária. Vamos criar o dia da Rede Milionária? O Rede Milionária Day. Vamos pensar nisso aí. Boa Gostei. ideia. Agora eu vou anotar pra gente fazer essa Exatamente. campanha aqui com a gente. Tá? Olha. Bora fazer na Rede Milionária? Vamos, quero descobrir. Vamos lá, me conta os passo a passo aí pra gente... Então, olha só. Primeira coisa, eu vou falar sobre quarta-feira de cinzas, mas você pode fazer isso em qualquer quarta do mês, do ano, desde que você siga essa lógica, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira fase? A primeira fase, Leandro, é a gente estipular a data e a meta dessa campanha. Então vamos lá, eu quero fazer um pico de vendas na quarta-feira de cinzas, na quarta, quinta, sexta e sábado. Na verdade são 4 dias, né? Então quarta, quinta, sexta e sábado. Falou da semana, mas a chamada é quarta-feira, mas depois a gente estende. Tá bom? Então é quarta, quinta, sexta e sábado. Por quê? Porque a terça ali era feriado, um dia meio perdido de vendas, e a segunda-feira era meio fraco mesmo de carnaval. Ou seja, eu vou ter que em 4 dias fazer 2 semanas de vendas. Ó a ideia. Em 4 dias, 4 dias fazer 2 semanas de vendas. Então esse fevereiro nunca vai ser ruim, né? Desse jeito aí. Concorda comigo? Não vai ser um fevereiro Então vamos ruim. lá. Em 4 dias eu vou fazer 2 semanas de venda. Essa que é a ideia, tá? Isso já é uma boa meta, não é? Sim. Uma meta ousada? Em 4 dias, pô. Show de bola. Então eu primeiro estipulei o prazo, a meta da campanha. Essa é a primeira fase. Fechou. Prazo, meta. E aí, como eu estimulei a meta, eu preciso ter o estoque para isso. Então a pessoa pode dobrar a meta. Por exemplo, eu tenho a minha venda histórica dessa semana com certeza. É 100 mil. Com certeza. Eu posso dobrar, pelo menos botar 200 mil. Com esse certeza. Tipo de campanha. Com Beleza. certeza. Bom, Tá? então você Ou vai até, faturar o dobro aí. ou até mais, né? Porque essa empresa faturou 200% a mais. Essa empresa que eu estou contando aqui a 200% história... a mais. É 3 vezes o faturamento que ela tinha no histórico, então. É, exatamente. 200% Exatamente. a mais, né? Exatamente. Então, veja bem, na primeira fase eu determino o período da campanha, o objetivo e meta da campanha e o estoque que eu preciso, concorda? Eu vou precisar verificar se eu vou ter produto. Se eu quero vender 2, 3 vezes mais, eu vou ter que ter produto suficiente para isso, certo? Sim. Beleza. Então, essa é a primeira etapa. Não é para pegar produto encalhado, não, né? Não, esse tipo de campanha, a gente vai precisar de produto isca, que são produtos novos, produtos que atraem. E lá na loja, eu até posso fazer uma ação com produto encalhado, mas lá no ponto de venda, não é na mídia. Entendi. Tá? Porque eu não coloco produto encalhado na mídia. Só dentro da loja para... Dentro da loja para dar volume de oferta, tá? Bom, essa é a primeira fase. Definir isso, eu, obviamente, encomendo para minha agência de propaganda a publicidade, a campanha. E aí não pode ser uma campanha, qualquer campanha. Tem que ser uma campanha agressiva. Tem que ser uma campanha impactante. O que é uma campanha agressiva? É o seguinte, enquanto todo mundo está fazendo aquele comercialzinho bonitinho, tranquilinho, você vem com um comercial impactante. O que é um comercial impactante? Sabe quando, por exemplo, tem recall de carros, que a concessionária fala assim, atenção, proprietários dos modelos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Tragam o seu carro para troca da peça tal. Isso é uma comunicação impactante, é uma comunicação que quebra o padrão, que não parece uma propaganda normal. Você pode fazer esse estilo de comunicado, você pode fazer um estilo mais agressivo, você pode fazer uma coisa que trabalhe com cores muito vibrantes, você pode fazer uma coisa que acontece dentro dos depósitos, ou seja, é importante quebrar o padrão do dia a dia. O que é quebrar o padrão? É fazer diferente do que você faz no dia a dia. Então a tua agência ou o pessoal que cuida da tua publicidade, da tua comunicação, às vezes tem equipes internas, precisa criar uma campanha que tem antes, durante e depois. Como assim antes, durante e depois? Porque a fase 2 é a fase de criar essa comunicação e gerar curiosidade no cliente. Então, se eu vou fazer uma comunicação lá na quarta-feira... E gerar curiosidade. Se eu vou fazer uma campanha que é na quarta-feira, já no sábado à noite eu já começo a anunciar. Olha, vem aí, prepare-se, aguarde. E aí eu fico sábado à noite, domingo, segunda, chamando, vem aí, prepare-se, aguarde. Aí você fala, pô, mas se eu falar pro cara prepare-se, aguarde, ele não vai comprar na segunda-feira. Mas ele não ia comprar mesmo, segunda-feira já ia ser um dia meio morto. Terça-feira ia ser feriado.
Então você não vai perder muita coisa. E eu te asseguro que você vende tanto depois dessa chamada, vem aí, aguarde, que vale a pena soltar esse tipo de chamada. Tá. Então, 3 dias antes, eu uso o que a gente chama de breca varejo. Tecnicamente, o nome desse recurso é breca varejo. Breca varejo é não compre nada, aguarde, vem aí. Isso aí as concessionárias fazem, né? Super a bem. Chevrolet faz bastante. Muito. Fazendo propaganda pra Chevrolet aqui, se ela quiser pagar depois pra gente um cachê. Fazer um anúncio aqui. Ela fala, né? Não compre carros até o dia tal. Exatamente. Gera curiosidade. Total. Tá. Porque assim, é o contrário do que você fala. Você passa o ano inteiro falando, compre, aproveite. Aí de repente você fala o contrário. Não compre nada, aguarde. Né? Por isso que as pessoas ficam atentas. O que está acontecendo? Né? Então é importante essa fase pré, é importante essa fase antes, é importante gerar essa curiosidade, porque isso vai atiçar o cliente vai ficar curioso. E nessa chamada é importante colocar aguarde até tal dia. Isso, aguarde até quarta-feira. Sábado, domingo, segunda já vai avisar que vai ter alguma... É bom avisar que vai ter alguma coisa na quarta. Exato. Mesmo sem falar o quê? Aí você fala que é a empresa, né? Aguarde, as lojas do Dino estão preparando algo impossível de acreditar. As lojas do Dino estão preparando uma promoção do ano, entendeu? Na próxima quarta-feira, aguarde. Aguarde. E aí segura, faz as pessoas segurarem e ficarem atentas. Por quê? Quando você fala, nós vamos revelar na terça-feira, você deixa as pessoas atentas ao teu comercial. Você concorda que as pessoas, de forma geral, elas não estão muito atentas ao comercial? Elas estão ignorando o comercial? O nosso cérebro, ele tenta ignorar tudo que é padrão. Tudo que ele já imagina, o que ele vê um padrão ali que é uma propaganda ou que é um anúncio, ele vai tentar pular. Exato. Você que está vendo no YouTube, por exemplo, se vai vir um anúncio aqui no YouTube, a primeira coisa que você vai tentar fazer é esperar os 5 segundos para clicar ali, pular anúncio. Exato. A não ser que ele te chame muita atenção de uma maneira diferente. É o que a gente faz, né? A gente faz muito isso, que a gente faz muito anúncios online para convidar, quando a gente faz algum evento, algumas vezes no ano para donos de loja, para varejo, eu e o Dino, a gente monta vários anúncios impactantes, totalmente diferentes, em vídeo e imagem. E é isso que acontece. O lojista também tem que fazer essa mesma coisa que a gente faz no online, né? Exatamente. E aí, como a gente está acostumado a ignorar a publicidade, esse tipo de campanha, esse tipo de anúncio, ele quebra o padrão, ele chama atenção e ele prepara a pessoa a ficar curiosa. O que vai acontecer na quarta-feira, hein? Que esse pessoal está fazendo esse anúncio todo. E uma coisa importante, Leandro, é colocar um pouquinho mais de dinheiro em publicidade. Boa pergunta, eu vou ter uma pergunta sobre isso, Dina. Onde que eu anuncio isso aí? Legal. Bom, eu sempre vou anunciar onde está o meu cliente. Então, assim, você me pergunta, Dino, carro de som funciona ainda, né? Em 2024, será que eu faço um carro de som? As pessoas estão ali com o celular na mão. As pessoas estão só no digital. Não, as pessoas não estão só no digital. As pessoas estão vivendo a sua vida. E elas vivem sua vida em todos os canais. Então, ora eu estou ali no celular navegando na rede social, ora eu estou passando na rua e vejo um outdoor, ora eu estou no carro e ligo lá numa rádio para saber sobre o trânsito, para saber sobre notícias do dia a dia. Eu, por exemplo, adoro vir ouvindo rádio, porque é um dos poucos momentos que eu entro em contato com notícia, a não ser quando eu estou vendo um perfil na rede social da Exame, da Valor Econômico, enfim, de algum noticiário. Sim. Então, onde que eu anuncio a minha loja? Onde eu vou colocar essa publicidade? Onde está o meu cliente? Ué, como é que eu sei onde é que está meu cliente? Muito simples, perguntando para ele, né? Então, por exemplo, se você pega lá, está em dúvida se o seu cliente ouve rádio ou não, está em dúvida se o seu cliente acessa mais o Facebook ou o Instagram, está em dúvida se o seu cliente está no TikTok ou se ele vê vídeos no YouTube, você está em dúvida se o seu cliente assiste TV na sua cidade, aqueles programas locais, pergunta para o teu cliente como. Faz um Google Forms, que é um formulário de graça do Google. Simples demais de fazer. Super de graça. E aí você faz o seguinte, você faz as redes sociais. Então, pessoal, a gente vai sortear 5 prêmios aqui da empresa entre clientes que responderem 10 perguntinhas rápidas aqui sobre os seus hábitos e tal. E aí você solta lá no teu Instagram, nos stories, para a pessoa clicar e responder. Ou você manda nos grupos de cliente. Manda no grupo do WhatsApp. Grupo cliente, VIP, né? E tal. Deixa lá um formuláriozinho na loja para a pessoa preencher. É interessante falar assim, quando eu vou pedir alguma coisa pro meu cliente, eu tenho que pensar, por que ele vai fazer isso por mim? Claro. Ele não vai fazer para me ajudar. Todo mundo tem o dia ocupado, né? Então é muito importante isso que você falou. Dá algum brinde para ele, dá alguma coisa, concorra a alguma coisa. Ou o teu cliente que foi na loja, você pode responder aqui, se você responder, você vai concorrer a uma cesta de alguma coisa, a um carro zero, se você quiser dar um carro zero. Então eu preciso conhecer o meu cliente usando ferramentas simples e baratas. Assim eu determino onde eu vou anunciar. E é legal, Leandro, a gente não ficar só numa mídia, tá?
que tem uma crença de que o digital vai resolver tudo. O digital é maravilhoso. Inclusive, é o digital que trouxe você aqui, é o digital que fez a gente construir e dar escala para a rede milionária. Só que o digital, para quem tem loja, ele não se basta. Eu preciso fazer o digital e também preciso fazer algumas mídias locais na minha cidade. Eu preciso fazer algumas ações, como, por exemplo, uma transmissão em rádio, né? Eu compro, por exemplo, se eu vou fazer essa campanha e que eu vou lançar o vem aí, não compre nada, aguarde até quarta, eu compro um pacote de uma semana para rádio e algumas transmissões ao vivo da loja. Eu faço, se a minha cidade funcional, se a minha loja é popular, um pouco de carro de som para dar esse aspecto de anúncio de uma coisa grande que está chegando. Sim. Eu contrato um influenciador para divulgar, eu faço uma comunicação externa da loja, uma faixa, não compre nada até quarta-feira. Então, eu vou agregando comunicação, eu vou alcançando novos públicos. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não posso fazer o feijão com arroz. Eu tenho que fazer mais do que o normal. Eu preciso fazer mais do que eu faço normalmente. Esse tipo de campanha de guerrilha tem que ser feito, tem que ter uma força, tem que ser mais forte. Mais forte. E aí investir um pouquinho mais em mídia, entendeu? Sim. Quanto que eu vou investir em mídia? Lembra que a gente colocou uma meta aí dobrada ou triplicada? A data e a meta do faturamento é o passo 1. Perfeito. Então no passo 1 eu já penso, poxa, se eu quero triplicar minha venda ou dobrar a venda, eu vou ter que investir pelo menos 2% em marketing. Vamos supor que eu quero investir... Quero faturar 200 mil. 200 mil reais. Então eu vou investir aí pelo menos 8 mil reais de marketing. 8 mil de marketing. Tá? 8 mil de marketing. Eu invisto para vender. Eu coloco o dinheiro em marketing para alcançar... Qual que é a lógica, né? De colocar o dinheiro no marketing? Eu preciso falar com um público maior. Eu preciso chegar a mais pessoas. Se eu quero vender o dobro ou o triplo, eu preciso que a minha propaganda chegue para o dobro ou o triplo de pessoas que chegam normalmente. Senão é impossível, né? Matemática. É matemática. Não vai aparecer cliente do nada, brotar na sua loja exato. assim. Eu senti na nuvem que ia ter uma coisa que Deus falou comigo. Boca a boca, me contaram. Irmão, esquece essa. Ninguém vai ficar falando bem da sua loja não, tá? Por melhor que seja atendimento. Então não conta com isso. Bom, legal. Então a gente vai fazer esse investimento e vai fazer essa mídia mais forte. Agora, eu preciso também definir os produtos, porque agora eu falei só da fase 2. Sim. A fase 2 é a fase vem aí, não compre nada, aguarde. Essa é a fase 2. E um dia antes, eu continuo falando assim? Não, aí na terça-feira, um dia antes, vem a fase 3. Tá. Qual é a fase 3? É a fase realmente que divulga o que é esse negócio aí. O que é o Revela para mim o benefício. Porque se eu falei que é uma quarta-feira de cinzas bombástica, que é uma quarta bombástica, que é o dia Amazon Prime Day, eu preciso provar aquilo que eu falei. Eu falei o seguinte, olha, aguarde que vai valer a pena. Então agora tem que mostrar porque valeu a pena. E é nessa hora que a gente divulga as ofertas, é nessa hora que a gente divulga os benefícios, é nessa hora, um dia antes, eu quero dizer, que a gente divulga tudo aquilo que é um benefício que vai fazer o cliente tirar a bunda da cadeira e vir para nossa loja. Quais ofertas? Bom, aí tem uma estratégia legal, uma sacada legal. Quando a gente faz campanha que a gente quer lotar a loja, eu não posso colocar produto antigo, como você falou, na publicidade. Dino, mas na Black Friday a gente não coloca produto antigo? No saldão, na liquidação, a gente não coloca produto antigo? Sim, a gente coloca. Mas a gente faz uma chamada genérica do tipo produtos com até 30%, 40%, 50%. E aí é uma chamada genérica. Por quê? Porque o produto antigo é um produto encalhado. Ele não vai atrair por si só. Sim, não fala o nome dele, não fala o que produto é, só fala que é. Fala de forma genérica. Aí lá na loja, o produto antigo tá lá com cartaz, com uma sinalização, com uma banca e tal. Quero pedir para quem tem coragem, que já errou esse tipo de coisa, comenta aqui embaixo, porque tem outros lojistas que vão se identificar com isso. Parece simples, mas é uma baita de uma sacada. Olha só, se você vai anunciar produto antigo, você não tem que falar qual produto, porque se ele já tá ali na sua loja, porque ele não vende, ele não é uma oferta que as pessoas querem, né? O cliente já não quis, né? E aí, aliás, também quem já errou nessa, né? Colocou produto antigo e não vendeu, comenta aqui, eu quero saber. Comenta um fracasso teu em relação à promoção quando você fez. E qual produto que a gente coloca na mídia, então, para lotar a loja na quarta-feira de cinza, ou na quarta bombástica, ou nesse dia de guerrilha? A gente coloca um produto que está entre os top 10 de venda. Pelo menos 4 produtos que estão entre os top 10 de venda. Por que os top 10 de vendas? Porque existe uma lógica por trás disso. Se são top 10 de vendas, é porque o teu cliente gosta, é porque o teu cliente procura. E se o teu cliente gosta e procura, é porque pessoas parecidas com ele também vão procurar.
também vão gostar. Ou seja, eu vou pela semelhança, né? Os meus produtos mais vendidos tendem a ser os produtos que também vão atrair clientes parecidos com o meu. E aí, nesse dia, Leandro, para fazer um pico de vendas, eu tenho que fazer o quê? Aumentar o meu horário de atendimento. Porque se eu atender... na quarta-feira. E na terça, só para retomar aqui, é só para divulgar. Fazer a oferta, vai mostrar todos os 4, 5 produtos que vocês mais vendem como oferta bombástica. Exato. E aí dizer, é amanhã, é só quarta-feira, trabalhar um recurso em publicidade que a gente chama de escassez. O que é escassez? É o seguinte, é só quarta. Quinta já não tem mais. Atenção, é só quarta. Atenção, essa oferta é só para os primeiros 20 clientes. Atenção, chegue cedo e pegue uma senha. Atenção, a loja abre mais cedo e fecha mais tarde. Mas é só na quarta-feira, ou seja, você está delimitando e está combinando o jogo com o cliente não pode reclamar. Dino. O cliente não pode dizer, mas eu cheguei aqui só no sábado. Não, eu falei que era na quarta-feira. Mas aí o cliente vai ganhar dinheiro com isso aqui? O lojista vai ganhar dinheiro com esse tipo de produto? Eu que imagino que as pessoas já estão pensando agora. Mas se eu vou ter que gastar com marketing, vou ter que fazer anúncio e vou pegar meus melhores produtos e dar desconto, eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu tenho margem? Eu diminuo a margem? Como é que funciona? Eu vou contar a resposta daqui a pouco sobre isso. Primeiro vamos terminar de fechar aqui a estratégia. Tá bom. E aí eu vou responder a sua pergunta com muito gosto, porque essa é uma pergunta muito comum. E muito verdadeira também. Porque às vezes a pessoa não faz, ela já está pensando, não, mas isso aí não vai dar margem, eu não vou fazer. Exato. Por isso que redes milionárias são para poucos empresários. Por isso que a maioria dos empresários não são donos de redes milionárias. Por isso que a maioria fica com empresa muito pequena, trabalhando demais, sendo escravo do próprio negócio, sem equipe. Você concorda comigo? Que quanto mais você cresce, mais capacidade que você tem de contratar bons gestores, contratar bons executivos, e isso te dá uma liberdade que todo empresário quer? Quanto mais você cresce, mais liberdade você pode ter. Tem gente que não tem porque não consegue montar processo e não consegue ser um empresário de verdade. Não estuda, não vai atrás de um mentor para ajudar, mas quando o empresário é pequeno, ele nem pode, porque ele não tem dinheiro para pagar um bom gerente. Então você tem que crescer para daí você ter a opção de poder pagar um bom gerente, poder trazer pessoas melhores, poder pagar bônus melhores, e aí você poder ter a liberdade para tirar umas férias. Executivos melhores, né? Contratar pessoas, que pessoas boas são caras. E como é que você paga pessoas caras? Vendendo mais, crescendo, dando resultado, dando lucro, né? Bom, então eu fiz ali a quarta-feira, eu divulguei a quarta-feira, eu abri a loja mais cedo, eu fechei a loja mais tarde, eu fiz ali um movimento de loja, eu decorei a loja. Isso é uma coisa importante, tá? Eu preciso transformar a loja. Se eu vou fazer um aniversário, você não coloca lá um balão no seu aniversário, você não decora a mesa, você não compra umas comidas diferentes, você não compra umas bebidas diferentes, a loja é a mesma coisa. Uma ação como essa é uma festa. Eu preciso tornar a loja festiva. Então, aí vai depender do tipo de loja. Tem loja que faz balão, tem loja que põe tenda na entrada, tem loja que põe um tapete onde o cliente vai passar, tem loja que põe papel picado, locutor, animação infantil. É preciso fazer uma festa nesse dia. Indiferente se for uma loja de bairro ou uma loja de shopping. A loja de shopping vai ter umas certas restrições, né? Porque você não pode fazer nada da porta para fora. Mas da porta para dentro você pode fazer. Então, uma decoração, uma ação especial, uma degustação, uma parceria com um fornecedor para ele trazer ali algum tipo de ação para o ponto de venda. Então, é muito importante eu transformar a loja nesse dia. Para quê? Porque assim, vai ter também cliente que não viu a propaganda, mas vai passar na frente. Aí ele vê que está acontecendo alguma coisa e fica curioso, ele pelo menos vai parar para olhar, para tentar entender o que está acontecendo. Sim. Bom, aconteceu a quarta-feira, foi um estrondo, deu tudo certo, né? Lotou, fez fila na porta, a gente vai para a última fase. Qual é a última fase? Né? Qual que é a fase 4? A fase 4 é prorrogado. Ou seja, eu já deixo um comercial na mão, já deixo um comercial na manga, já deixo a propaganda pronta para quarta-feira à noite dizer, olha, foi um grande sucesso, muita gente quis comprar e não conseguiu. Isso é uma baita de uma sacada, porque às vezes a pessoa só faz no dia, ela tá deixando venda na mesa. Mas né? tá deixando muito. Você já fez muita antecipação, você já criou a meta, você já falou com o fornecedor, você já fez ali a curiosidade, 3, 4 dias. Só que tem gente que não pode vir na quarta-feira, e aí, você não vai vender?
Teve gente que não conseguiu ir na loja. As pessoas têm compromisso. Claro. As pessoas não estão todo dia olhando no Instagram, vendo seus anúncios, vendo outras coisas. Aí você plantou uma semente lá para desperdiçar? Não, deixa essa árvore dar fruto. Essa árvore vai dar uns frutos ainda. Vamos colher todos os frutos dessa árvore. Então continua com a mídia falando que foi prorrogada. Até sábado. Aí sim, de verdade, até sábado. Então, só até sábado, prorrogado. Última oportunidade, última chance. Para você que não comprou, não pôde comprar, só até sábado. E aí você estende essa ação. E aí, importante, Leandro, vem aquela pergunta que você fez. E aí, eu faço tudo isso para vender sem margem? Eu faço tudo isso para vender produto com promoção, com desconto? Então, tudo isso vai depender da maneira como eu educo o meu time, da maneira como eu estimulo o meu time. Porque, pense aqui comigo, qual que é a função de uma promoção? Vender mais, trazer cliente. Trazer cliente. Basicamente é atrair cliente. Promoção que você diz da campanha ou dar desconto? Dar desconto, Tá. Fazer uma publicidade com produto, colocar lá um produto isca. Qual é a função desse produto isca? Trazer cliente. Trazer cliente, ponto. Não é para fazer margem. Tá. Não é função do produto de mídia fazer margem. De quem é a função de fazer margem? Do vendedor. Como é que ele faz isso? Ora, o vendedor ele precisa entender o cliente, atender e entender. O que eu quero dizer com isso? Coloquei lá uma geladeira na promoção. Uma geladeira de uma porta, uma geladeira de entrada, uma geladeira mais barata, menor. Essa geladeira está num preço muito bom. E eu estou praticamente sem margem nela para atrair o cliente. Aí vem a Dona Maria lá na minha loja comprar. O que o meu vendedor tem que fazer? Tá aqui a geladeira da Dona Maria. Tá aqui o seu cartão, passa aqui, vai no caixa, tchau. Uai, porque quando você fala para mim que a promoção não dá margem, você está querendo dizer que o teu vendedor trabalha assim. Simplesmente pega, o cliente recebe, vende a promoção e tchau. Dona Maria, tudo bem? Como é que Então tá ele tá tirando pedido, né? É um tirador de pedido. Aí não precisa de vendedor, ué. Aí Sim. o cliente compra sozinho, né? E tem um outro ponto importante, né? Porque eu sou contador, controle de formação. Então, imagina um faturamento de uma semana aqui que triplica. Por mais que você baixe muita margem, mas tem uma margem pequena, em volume de dinheiro, isso significa bastante coisa às vezes, né? Mesmo baixando a margem significativamente, você tem 30% de margem naquele produto e baixar para 10% ou para 5%, só que eu vender 3 vezes mais, ainda assim pode sobrar dinheiro para a loja. Claro, sem dúvida. Agora, pode ser boa margem. Como? Se eu entender o papel do vendedor nessa história. Qual é o papel do vendedor? Ele tem que entender a Dona Maria que chegou. Ô, Dona Maria, tudo bem, tudo bem. Ah, a senhora veio ver a geladeira, que bacana. Dona Maria, como é que é? Quantas pessoas moram com a senhora? Ah, mora comigo o meu marido, 2 filhos, um neto, um genro. Ah, então a senhora tem uma família grande. Tem. Dona Maria, a senhora costuma ir para o mercado quantas vezes por mês? Ah, a gente vai no atacadão, a gente compra o rancho do mês para ficar mais barato. Ah, então a senhora compra muita coisa congelada? Ah, meu filho, compra muita coisa congelada. Ô, Dona Maria, então, olha só, eu tô aqui para fazer o melhor negócio para a senhora. Eu tô aqui para ajudar a senhora a tomar uma decisão inteligente. Essa geladeira da promoção ela é muito boa, Dona Maria, mas ela é melhor para famílias menores, para quem é só um casal. No caso da senhora que faz compras grandes, a senhora enche a geladeira, não é verdade? Enche, meu filho. Então, para a senhora, eu vou mostrar uma outra geladeira que tem um freezer maior. Ou seja, a promoção trouxe a Dona Maria. Só que, infelizmente, o produto da promoção não era melhor para a Dona Maria. Só que eu não tenho como adivinhar se eu não perguntar para a Dona Maria. Esse é o papel do vendedor. Sondar, examinar, investigar e levar o cliente para o produto certo para o cliente. Não é nem para o produto certo para a loja, tá? Não estou nem dizendo que é o produto certo para a loja ganhar dinheiro. É o produto certo para o cliente. Só que, Leandro, normalmente o produto certo para o cliente é o produto melhor. Não é o da promoção, produto mais caro, às vezes. não é o da promoção. Então quer dizer que na prática, se eu tiver isso bem amarrado, lá no final das contas, quando eu ver o meu faturamento que cresceu 200%, como é o caso que tu falou, nem sempre esses 200% de crescimento foi só do produto da promoção. Mas com certeza não é. Por quê? Porque a promoção vai trazer o cliente. Você está contando aqui o caso da Center Candy, uma rede que fez essa ação. Esse caso é real, tá? É uma rede lá no Amapá. Eles fizeram essa ação da quarta-feira de cinzas e de quarta a sábado eles cresceram 200% sobre o mesmo período do ano anterior. Isso é muito para uma rede que tem quase 20 lojas, tá? Nossa, uma rede de 20 lojas, então já era um faturamento milionário. Milionário, ficou ainda maior, né? Nossa. Então veja bem, quando você faz esse tipo de ação, é uma ação de guerrilha.
E você vai... uma ação pro concorrente parar de vender. Parar de vender, para roubar clientes da concorrência. O Dino falou assim, você vai planejar a data, você vai fazer aquela campanha de não compre nada no seu concorrente, não compre nada, não compre geladeira até tal dia. Então ele não vai comprar, não vai comprar no concorrente. Vai paralisar a venda do concorrente. Perfeito. Vamos trazer um volume de vendas que era do concorrente. Nós vamos tomar cliente da concorrência. E aí você se preocupa, mas realmente aquele produto de mídia pode estar sem margem, uma margem pequena? Sim. Só que quando você vê o volume de vendas e você analisa os números desse tipo de campanha, você vai perceber, e isso eu posso te afirmar, fazem 21 anos que eu faço isso, 21 anos fazendo isso. Você vai ver que, no geral, você vende menos produtos de promoção do que você imagina. A promoção, ela cumpre o seu papel de trazer. Mas como é que eu faço o vendedor ser igual você fez aqui? Porque foi muito boa essa teoria. Perfeito. Eu vou sondar e eu vou pegar essa geladeira que ele ia comprar, mas eu vou oferecer uma que se encaixa no perfil dele, da Dona Maria. Mas como é que eu faço todos os meus vendedores? Porque hoje em dia, por experiência própria, eu vou numa loja de shopping e eu sou mal atendido. Uhum. De cada 10 lojas que eu vou, 8 me atendem mal. Uhum. Então, assim, é uma estatística. Inclusive, a nossa missão aqui com o Rede Milionária é fazer você olhar para sua loja, você dar treinamento para os seus vendedores, capacitar os seus vendedores para eles atender o cliente bem, porque hoje é difícil achar uma loja que atende o cliente bem. Uhum, não, perfeito. E como é que eu faço, eu como dono de loja, como é que eu faço esse meu vendedor fazer essa abordagem, fazer essa venda? Por que ele vai querer vender isso? Por que ele não vai vender o da promoção? Legal, perfeito. Na verdade, eu não quero dizer para ele não vender o da promoção, né? Em nenhum momento eu diria, não vende o da promoção. O que a gente precisa é fazer o vendedor aprender a ganhar dinheiro. Como é que o vendedor ganha dinheiro? Pensa bem, o vendedor está lá, não é para atender. O vendedor está lá para ganhar dinheiro. Que o cara sai de casa, deixa a família dele, deixa os filhos na creche e vai para uma loja, passar o dia inteiro em pé atendendo o cliente, passando calor às vezes. Vender e ganhar comissão. Tem que ganhar comissão. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer o vendedor aprender a ganhar dinheiro. E como é que ele ganha dinheiro de verdade? Vendendo produtos de valor agregado. Mas ele já não sabe como é que ganha dinheiro? Olha, pela experiência que eu tenho, a maioria dos vendedores trabalham para ganhar um salário de merda. A maioria dos vendedores que eu conheço no varejo ralam o mês inteiro para ganhar um salário medíocre. São raros, são a minoria, aqueles vendedores de varejo que fazem um excelente salário. E por quê? Quem é o culpado dessa história? Não é o vendedor, tá? Só para deixar claro. Opa, então eu... O vendedor não é o culpado. Por que o vendedor não é o culpado? Porque tem alguém... Porque vamos lá, vamos combinar uma coisa. Vendedor de loja que ganha um salário medíocre, que fica ali, no começo até é compreensível. Primeiros 3, 4 meses, até o cara fazer carteira, até ele aprender, é compreensível. Mas o cara já tem 6 meses de casa, ele ganha um salário medíocre, a culpa é dele? Não. Esse cara tem um líder. E a função desse líder é fazer esse cara ganhar dinheiro. Por quê? Se esse cara não está ganhando dinheiro, isso é sinal que ele não está batendo meta. E se ele não está batendo meta, de quem é a culpa? Do seu líder. Olha, a responsabilidade da meta primeiro vem do dono, né? Vem do empresário. Se ele tem líderes abaixo, daí ele tem que jogar essa responsabilidade pro líder. O seu gerente de loja. Então, resumindo, se o teu vendedor não está vendendo, você está sendo um empresário medíocre. Porque você está permitindo gerentes que permitem vendedores que não ganham dinheiro. E o que acontece quando você tem um cenário em que você que é dono, você que é dona, tem um negócio que não bate meta ou não cresce, permite gerentes que são permissivos com vendedores que não batem meta. Você, além de não bater meta, você paga mal, porque as comissões são proporcionais. Você começa a perder os bons, que vendedor bom não fica em empresa ruim. Vendedor bom não fica em empresa que não ganha dinheiro. E aí você vai ficando com quem lá? Os medrosos, os preguiçosos, os medíocres, aqueles que topam trabalhar por um salário de merda. Isso vira uma bola de neve, né? Porque Sim. daí os vendedores bons vão saindo fora, porque às vezes você faz uma campanha ou outra e não funcionou, talvez porque você não tinha um time de venda adequado, você não liderou bem o time de venda, você não vendeu primeiro para quem deveria vender. Você tem que vender primeiro para o seu time, né? Você tem que vender essa campanha para o seu time, que nesse dia nós vamos arrebentar de vender, vocês vão ganhar comissão pra caramba, nós vamos arrebentar de vender. Você vende isso para ele, a campanha automaticamente vai performar bem. Com certeza. Quando ela não performa, é uma bola de neve. Daí o vendedor não performa bem, daí o vendedor bom não vê que não vai, não tem campanha nova, não tem cliente na loja. Perfeito. Então como é que eu vou fazer para aquele vendedor colocar essa teoria em prática? A primeira coisa, tem um líder na vida desse vendedor. Tem um gerente. Ou tem o dono, quando a empresa é menor.
Ou tem um gerente quando a empresa é maior. Aí o gerente vai ensinar ele vai dizer para ele, ó, esse cara tem que sentar mais. do lado e tem que desenvolver esse vendedor. E tem que ensinar esse vendedor a fazer sondagem, a fazer apresentação encantadora de produto, a fazer contorno de objeção, a fazer negociação. Por quê? Porque essa loja só vai bater meta se esse vendedor bater meta. Então, qual é o papel do gerente? É fazer a loja bater meta. Se o vendedor não está batendo meta, é porque ele não está vendendo produto de valor agregado, porque ele não está vendendo um volume suficiente. Se o vendedor não bate meta, o gerente não está fazendo o trabalho dele, que é desenvolver pessoas. Mas agora conta aquela estratégia matadora de incentivo. Essa que eu quero ver. Aí tem no meio desse jogo, tem uma forma de estimular o vendedor a perseguir o produto com margem. Isso é Qual incrível. Essa... Né? Tem duas formas aqui que a gente pode sugerir para quem está assistindo. Pera aí, Gino. Anota. Quem está assistindo agora, mesmo que está assistindo no celular, pega o bloco de notas aí e escreve isso aí agora. Tem duas formas de você fazer, mesmo fazendo promoção, mesmo perdendo margem no produto da promoção para fazer um pico de vendas, como por exemplo na quarta-feira de cinzas ou nessa semana que a gente chamou de quarta-feira de cinzas. A opção, né, a ação número 1 é você mudar o comissionamento dos produtos. Ou seja, produto de oferta você paga menos comissão. Produto de valor agregado que deixa mais margem, que não está na oferta, você dobra a comissão. Opa! Ou seja, você faz o vendedor olhar para onde você quer que ele olhe. Mas você falou um negócio interessante. Você tem que ensinar o vendedor a ganhar dinheiro. Não é... Porque às vezes ele vai fazer a conta ali. Essa geladeira aqui eu vou ganhar R$10 de comissão. Se eu vender a outra eu vou ganhar 20. Parece pouco, né? De 10 para 20. Só que você faz a conta da campanha toda e do mês todo. Às vezes ele vai perceber assim, se eu vender aquele produto, se eu sondar melhor, eu vou ganhar 500 a mais no mês, R$1.000 a mês. Exato. Mas é isso que ele tem que mostrar. O líder tem que mostrar isso pro vendedor, né? Quanto você vai ganhar no mês a mais se você fizer isso todo dia? Essa é a função do gerente de loja. Ele tem que ensinar o vendedor a fazer dinheiro. A função do gerente de loja é pegar um cara que tem um salário de às vezes de R$1.800, ou sei lá, de R$1.500 ali nas vendas, e poderia ser R$4.000, R$5.000, porque é comissão, e sentar com ele e falar, amigão, o que está faltando para você sair de R$1.800 para 3, e depois 4, e depois 5. Senta aqui, vamos planejar o seu salário. Vamos criar o seu salário. É matemática. Porque se tem alguém que pode ganhar mais, é vendedor, né? É muito fácil, claro, tem que vender. É claro, é proporcional. É proporcional. É mais fácil de fazer crescer. Isso, né? Eu quero dizer, para o empresário, ou para ele mesmo, né? Ganhar mais é fácil, é vender mais. Sim, e com qualidade, né? Então, a primeira estratégia é você mudar a comissão. As políticas comerciais de produtos em oferta e produtos de valor agregado. Sim. O segundo ponto, segunda estratégia é você criar uma campanha de incentivo para quem bater a meta de margem. Como é que isso funciona? Então, por exemplo, imagine que a minha margem hoje, a margem bruta ali da empresa é de 25%, tá? Estou chutando aqui. Legal. Eu vou fazer uma promoção, essa margem tende a cair. Então eu falo o seguinte, olha, o vendedor que entregar uma margem de 28% ou de 30% no final da semana, a margem média, vai ganhar um bônus de R$300. Opa! De R$200, entendeu? Ou seja, eu crio uma campanha de incentivo. E com valor alto até. Tem que ser uma isca boa, não é? Você boa. vai ganhar R$50. O cara fala, quer saber? O produto com mais margem vai dar o dobro de trabalho, tem que explicar um monte de coisa, tem que estudar o produto. O cara não vai querer. Você tem que dar uma cenoura ali que ele queira perseguir. Sim. E outra coisa, quem controla a margem é mais gerente que vendedor. Então é legal pro gerente dar uma isca grande. Tem um cliente nosso da mentoria, eu não vou falar o nome aqui, mas ontem eu falei com ele, né? Ele falou, cara, eu tô muito estocado aqui, eu tô com um problema que a indústria demorou 2 meses para fazer algumas entregas, e de uma vez só a indústria entregou 2 meses de pedido, né? E enfim, eu não tive o que fazer, eu tive que receber. E agora eu tô com essa bucha aqui, eu tô com o meu estoque explodindo. Então, às vezes, e como não tem muito caixa, às vezes, né? Fica muito claro. dinheiro parado no estoque, né? Aí ele falou, Dino, eu vou ter que, em vez de vender 3 milhões, eu tenho que vender 4 esse mês. Eu falei, faz o seguinte, cara, além do marketing que a gente tá cuidando junto e planejando juntos, eu falei, dá pro teu gestor o maior bônus que ele já viu na vida. Faz um cálculo de um bônus ferrado, assim, que o cara nunca viu tanto dinheiro na vida. Que é um ganha-ganha, né? Você só vai pagar se bater a meta, entendeu? Claro. Então, assim, faz isso. É melhor do que, às vezes, dar um monte de bônus para vendedor. Em vez de dar um monte de bônus picadinho, chega pro gerente e fala assim, amigão, olha só,
Eu sei que vai ser difícil, vai ser um mês ralado. Você vai ter que dar o dobro, você vai ter que dar o sangue. Só que é o seguinte, se você vender os 4 milhões aqui, eu vou te dar um bônus de 4 mil reais, por exemplo. Cara, o cara vai fazer das tripas coração, entendeu? Ele vai puxar o time, ele vai olhar pra margem, ele vai virar assim, ó, o giraia. Então, assim, às vezes é melhor dar em vez de você pegar 10 vendedores lá e dar 200 cada um, 300 cada um, cara, dá uma isca de 3, 4 pau pro gerente. Vai funcionar mais. Tá? Vai funcionar mais. Bom, então essas duas estratégias, Leandro, fazem com que os vendedores ou que o gerente faça os vendedores olhar para a direção da margem. Ou seja, com uma mão eu faço o movimento, com uma mão eu faço fluxo, com a outra eu corrijo para não viver de promoção. E uma coisa que não é uma estratégia, eu acho que a gente tem que ser mais adulto com os nossos vendedores, entendeu? Pô, você tem que sentar com o vendedor e ter um papo de gente grande. Fala, amigão, olha só, deixa eu te mostrar. Eu estou perdendo dinheiro, a empresa perde dinheiro nessa oferta. E o vendedor ruim custa muito caro para a empresa, né? Total. O vendedor... Às vezes o lojista não faz a conta, o empresário não faz a conta, mas um vendedor ruim, ele tá ali ocupando um espaço que podia ser de alguém que vendesse o dobro. Leandro, que vende o dobro. Um vendedor ruim, a gente já fez esse cálculo, já até apresentou aqui no podcast. Um vendedor ruim, ele custa em média 80 mil o semestre. Meu tá? Deus. Ou seja, ele custa para tua empresa, em média, 80 mil semestre, entre salário, impostos, benefícios e oportunidades perdidas. Porque esse é o cálculo que muito dono de loja não faz. Não né? faz. Quanto que eu perco por ter gente ruim? E aí... Porque assim, né? Só para deixar claro, ele atendeu 100 clientes e ele converteu 10. Enquanto um vendedor bom atendeu 100 clientes e converteu 30. Exato, que é a média mesmo de loja. É esse que é o problema. Ele Exato. vai continuar atendendo os clientes que vão chegar na loja, só que ele converte pouco, Exato. daí ele custa ele caro é por isso. incompetente na função dele. E olha, o vendedor incompetente, ele é reflexo de gerente incompetente. Porque tem um líder que contratou e que mantém. E gerente incompetente é reflexo de empresário incompetente. Porque ele também contratou e manteve. Então, todas as vezes que a gente mantém, igual aqui na empresa, se eu estou mantendo alguém ruim, se eu estou mantendo alguém só para manter, se estou mantendo alguém que é improdutivo, eu estou sendo um líder incapaz. E se eu sou incapaz e incompetente, eu posso ser treinado para ser capaz e competente? Só se você quiser crescer e faturar o próximo milhão. Né? Eu quero crescer e faturar o próximo milhão. Eu sou empresário e quero crescer. Como é que eu faço para ser mais competente? Para mim, Leandro, quando a gente olha para a vida do empresário, né? O empresário é um homem, uma mulher que se faz, né? Faz na prática. E aí tem uma impressão que empresário não precisa estudar. Até é uma coisa engraçada, né? Às vezes as pessoas xingam a gente na internet. Ah, só tô querendo vender um curso. Só faz isso porque quer vender um curso, né? Como se empresário não tivesse que fazer curso. Como se empresário... Como se vender fosse ruim também. Como se vender um curso fosse ruim, né? Exato. Como se vender fosse ruim. A venda é simplesmente o dinheiro é só uma moeda de troca. Para trocar um benefício que a pessoa quer com o outro que a outra quer. A venda é normal, isso é um benefício da sociedade. Então a gente tem uma questão no Brasil, e eu fico muito feliz quando eu vejo os resultados da Rede Milionária, porque aí você vê um contraste, né? Qual o contraste? Em 2023, o varejo brasileiro cresceu em média 4,25%. Pouco, né? Foi um crescimento medíocre. E aí eu vejo empresários da Rede Milionária que só dentro da Rede Milionária, 80 empresas cresceram mais de 50%. Mais de 50%. 126 empresas cresceram mais de 20%. Ou seja, enquanto no Brasil, em média, se cresce 4,5%, quem está dentro da Rede Milionária está estudando, está se desenvolvendo, está se capacitando, está aprendendo novas ferramentas de gestão, de liderança, de estratégia de crescimento do negócio, está parando para cuidar da estratégia, porque a maioria dos empresários fica fazendo o quê? Só fazendo a empresa funcionar, não para cuidar de estratégia, né? Então, as pessoas que estão lá dentro, esses empresários, estão crescendo 4, 5, 6, 10 vezes mais do que a média do varejo brasileiro. É muita coisa. Por isso que eu te afirmo, Leandro, assim, eu encho a boca para dizer que o melhor lugar para o dono de uma loja ou de uma rede de loja do Brasil hoje é a Rede Milionária. Por quê? Porque ali só tem dono de rede de loja. Só tem dono de rede de loja que, assim como você, está na jornada de crescimento, está na jornada de expansão, está na jornada de prosperar, de profissionalizar. Essa pergunta que a gente sempre se faz, né? Você consegue fazer as coisas sozinho? Consegue.
Consegue, mas de uma maneira quase amadora. Sim. Como é que você se profissionaliza? Quando você aprende os métodos usados pelas empresas que são maiores que as suas. Quando você aprende a usar os métodos que já funcionaram para centenas, milhares de empresas e que já são vencedores. É porque assim, como é que a gente cresce na vida? A gente tem que fazer coisas novas, testar coisas novas. Todo empresário que quer crescer, o mercado está mudando sempre, a gente tem que testar coisas novas. Só que tem um momento que a gente fica só na operação, a gente nem testa mais coisas novas. Então uma forma de aprender é o que? A gente testar coisas novas, errar, acertar às vezes e aprender. Às vezes a gente nem testa pouco demais. Mas dentro da rede milionária, você vai testar, você vai ser estimulado a testar coisa nova, coisas que já funcionaram para muita gente. Você vai ver outras centenas de empresários, às vezes até do mesmo ramo, em outra cidade, testando aquelas coisas e mostrando funcionou. Ou errei aqui, errei ali. Então, em vez de você levar 10 anos testando poucas coisas e aprendendo com seus erros, você vai comprimir isso. Em talvez 6 meses você vai ver um monte de gente que fez alguma coisa que deu certo, alguma coisa que fez errado. E você também vai se testar mais. Você vai comprimir o tempo. Porque sozinho é muito difícil. No final das contas, né, você está ganhando tempo, né? Eu penso que quando você está numa mentoria, como a Rede Milionária, quando você está convivendo com empresários que estão crescendo, prosperando, quando você está implementando ferramentas vencedoras como o Calendário Milionário, que é uma programação de marketing e vendas para vender bem todo dia, inclusive naqueles meses mais difíceis, o que você está fazendo? Você está encurtando o tempo de aprendizado e você está encurtando o prejuízo, né? Inclusive quando um colega expõe um erro que já cometeu no passado. A gente fala que é muito mais barato você aprender com o erro dos outros do que com o seu, né? Então, quando você vê o erro de outro fala assim, não, peraí, não vai por aqui não. Isso aqui eu já me dei mal. Não fecha esse sistema não. Tem gente, Leandro, lá na Rede Milionária que já economizou 200, 300 mil reais. Sabe por quê? Porque ia comprar um sistema mesmo, um RP, um CRM, sim, e aí jogou no grupo e só falou, pessoal, o que vocês acham? As pessoas falam, corre, porque isso aí não dá manutenção. Gente, não é falar mal não, tá? Não é que fica falando mal de uma empresa. É que assim, o empresário teve uma experiência ruim. Ele vai compartilhar, claro. Ele está ali num grupo que as pessoas estão compartilhando o que elas fazem de certo e o que elas fazem de errado. Exato. Estão abrindo as suas estratégias, estão abrindo seu coração. Só que às vezes é difícil você saber quando você não está dentro. É muito difícil. Eu comprei um carro agora, até assim, comprei um carro esportivo. Antes de eu comprar o carro esportivo, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de como é que era a manutenção, tinha medo de como é que era uma coisa, tinha medo de como é que era outra, e blá, blá. Tu fica assim sempre angustiado, tu não sabe. Depois que eu comprei, eu entrei para um grupo onde só tem pessoas que têm aquele tipo de carro. Ali é outro mundo, parece que tem um mundo dentro de outro mundo. Porque ali eu sei o preço de tudo, eu sei como é que funciona. Eu pergunto alguma coisa, já vem 5, 6 responder. Porque eles já vivem aquilo ali, eles já estão naquela bolha. Sim. E ele já fala, eu quero botar um escapamento aqui. Não, faz aqui, ó, tem recomendação aqui. Tu já fica, economiza o tempo. Claro. Já tem um para vender, daqui a pouco aparece um carro para vender ali 10, 15% abaixo da FIP, porque eu já estou naquele grupo. Então, existe uma bolha diferente dentro da que você está. E às vezes a bolha que você está perguntando é para empresários pequenos ou empresários medíocres que só estão tendo resultado ruim. Só estão reclamando, só estão se ferrando. É a mesma coisa você pedir conselho sobre casamento para alguém que separou 3 vezes. Verdade. Qual é a lógica, meu? Qual a lógica de fazer pergunta sobre casamento de uma pessoa que é solteira, que está divorciada, que trai a mulher? Eu tenho uma coisa que eu anotei aqui. Então, assim, se você quer ter competência, como é que faz para entrar na Rede Milionária? Deixa eu fazer um convite aqui, claro. Você capacita para isso? Como é que Com certeza. Primeiro que é preciso entender se a Rede Milionária realmente ela se conecta com o seu desafio hoje. Eu acredito que sim, que se você está aqui e se você tem interesse em faturar o próximo milhão, se você está buscando aumentar o faturamento da sua rede de lojas com resultado, eu não conheço uma metodologia melhor no Brasil que a Rede Milionária. Para isso, eu vou oferecer para 50 primeiras pessoas que clicarem nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, apenas para 50 primeiras, tá? Porque esse tempo, essas sessões, elas são restritas. A gente tem uma boa equipe aqui em Florianópolis atendendo nessas sessões de aceleração de varejo, mas o tempo delas é restrito. Então, para as 50 primeiras pessoas que assistirem esse podcast e clicarem no link, eu vou oferecer uma sessão de diagnóstico de aceleração do varejo.
onde nós vamos, durante uma sessão VIP individual, só com você, entender quais são os desafios da sua empresa, entender quais são os problemas, estão te afastando de faturar o próximo milhão, estão te impedindo de crescer como você gostaria, a sua rede de lojas, e a gente vai traçar um plano de ação. Ou seja, a gente vai determinar ali um passo a passo do que você tem que fazer em cima do seu desafio. No final, se o meu time entender que você tem perfil para a rede milionária, aí a gente faz uma oferta especial para você, a gente explica os detalhes, tá? Isso absolutamente sem compromisso e sem custo nenhum para você, mas só para as primeiras 50 pessoas. Então, clica no link que está na descrição aqui embaixo do vídeo, ou, se você está ouvindo no Spotify, me chama no direct do Instagram, dá um alô lá no direct, fala, Dino, eu ouvi o podcast e eu gostaria de fazer um diagnóstico, que aí eu te mando o link de agendamento, fechado? Mas ó, tempo limitado, então clica logo e já agenda. Ô Dino, teve uma hora aqui que eu achei, teve uma coisa que foi muito importante, foi muito marcante para mim nesse podcast. Eu acho que isso, claro, todo o podcast que a gente falou aqui, meu Deus, foi um passo a passo detalhado de como fazer uma campanha de guerrilha para acabar com a venda da concorrência e vender com margem. Mas teve uma coisa que foi muito importante aqui. Você falou que você citou o caso da Center Candy, de um aluno lá, e ele fez um questionamento. E eu fiquei pensando, né? Aonde você poderia estar se você tivesse questionado mais? Porque você só está onde você está pelas perguntas que você fez. Mas você também está deixando de estar em algum lugar maior pelas perguntas que você não fez. Não fez. Então você é forte isso. Se você já está tendo um certo sucesso nas lojas, você chegou aí pelas perguntas que você fez. Pelos questionamentos que você fez. Muitas vezes para você mesmo. Mas você também está onde você está pelas perguntas que você não fez para ir para um lugar maior ainda. E nesse caso que você falou, o mentorado perguntou: o que eu posso fazer, ou o que nós podemos fazer para fazer o mês de fevereiro ser um mês diferente, ser um mês de recorde de venda? Ele se perguntou isso, porque é diferente quando a gente pergunta para quando a gente afirma. Mês de fevereiro é um mês ruim. É uma afirmação. Quando você faz uma afirmação, você acabou. Não, a afirmação ela acaba com um ponto de interrogação e acabou. Não tem mais o que eu falar. Eu afirmei aquilo. Agora, quando eu faço uma pergunta, eu tenho espaço para procurar uma resposta. Pode ser que eu não ache a resposta, pode ser que eu demore para achar a resposta, pode ser que eu tente e não acerte. Mas se você tentar, com certeza você vai chegar mais perto de acertar. E eu achei muito valioso isso. Eu queria trazer esse insight, essa reflexão aqui de se questionar. Quanto você acha importante isso? Eu gosto muito de uma provocação, né? Que eu acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer sempre, que é por que não? Eu não consigo fazer. Por que não? Na minha loja não vai funcionar isso aí. Isso tudo que vocês falaram, eu achei legal, mas para pet shop não funciona. Por que não? Na cidade pequena não funciona. Por que não? A gente tem que começar a questionar, porque a nossa mente ela é boa para sabotar de uma forma muito sutil, né? Porque ela quer economizar energia, então ela pega a referência que ela tem. Isso aqui não vai funcionou. Vai dar trabalho fazer tudo isso aí. Nossa, não, claro que vai dar trabalho. Não tem solução mágica. Ninguém tá aqui falando que, não, se você fizer essa sacadinha aqui, você vai triplicar a venda. Não tem sacadinha para triplicar a venda. E venda automaticamente, né? Tem aqueles anúncios do WhatsApp, que eles pegam bobo. Robô de WhatsApp, cria um robô que venda por você. Não vai vender por você. Você não vai vender mais com um passe mágico, entendeu? Você tem que trabalhar, só que trabalhar de forma inteligente. Eu não tô falando aqui que você vai ter que trabalhar mais do que você já trabalha. Eu estou propondo que você troque um trabalho do dia a dia estressante, cansativo, que te deixa exausto, por um trabalho que realmente é puxado, por atividades que vão fazer você ralar, mas que vão colocar dinheiro no seu bolso e você vai conseguir crescer e contratar mais pessoas para trabalhar para você. Agora, eu acho que se perguntar por que não é importante. Se perguntar sobre, não deu certo para mim. O que eu fiz de errado que não deu certo? Né? A gente, essa semana, fez uma ação de vendas aqui que deu muito certo aqui na empresa. E a gente fez isso depois de uma que não deu tão certo. Né? E qual foi o exercício? Vamos parar
e vamos entender o que faltou na última, onde a gente errou na última, né? O que a gente pode fazer melhor, diferente. Você é muito bom nisso, né? Assim, tipo, o que a gente pode fazer diferente? Vamos pensar aqui melhor nesses detalhes, vamos pensar melhor na intenção, né? Vamos melhorar, assim, 2% aqui, 3% ali, 5% aqui, de repente melhora 20%, 30% com a soma. Não, a gente, eu acho que melhorou uns 100% Foi. nesse mês que a gente está agora, mas porque teve um mês ali atrás que a gente errou muito. Porque se tivesse ficado na média, a gente ia estar num conforto. Possivelmente. E às vezes o conforto... É uma bosta. O conforto é uma bosta porque... É uma bosta. O ser humano, ele se conforta com pouco e com muito. Por isso que o seu vendedor está ganhando 2 mil e ele está confortável, porque a gente se conforta com pouco. Exato. É desgraçado. E quando a gente tem um conforto um pouquinho melhor, a gente se conforta também com aquele conforto. Sem tem que dúvida. querer algo mais. E quando a gente erra alguma coisa um pouco mais forte, a gente entra ali e vai olhar para os detalhes. Consegue melhorar? Vamos olhar para os detalhes. E a gente conseguiu, por causa de um erro que aconteceu no mês, melhorar bastante pro próximo. Sim. E aprender muito. Agora, falando em detalhes, a gente está falando de margem, é importante lembrar também que margem está nos detalhes. A gente falou aí de 2 ações, né, que podem aumentar a margem. Mas quando eu penso em aumentar a margem, eu preciso lembrar também que eu aumento a margem na compra. Ou seja, quando eu uso o calendário milionário, por exemplo, que é a programação de marketing que a gente faz na rede milionária, que a gente implementa o calendário, você organiza um plano de marketing e vendas para o ano todo. Quando você tem um plano, não precisa nem ser para o ano todo, não. Você pode ser um plano para um semestre, 6 meses à frente. Quando você tem um plano macro, assim, por exemplo, num semestre, eu vou ter em média 12 campanhas, uma para cada 15 dias. Eu sento com o fornecedor com a meta dos 6 meses e com as 12 campanhas e falo, olha, eu estou querendo fazer esse número aqui. Se eu confirmar aqui, adiantar alguns pedidos, o que você pode melhorar na negociação? Às vezes eu não preciso nem comprar, mas só dar a intenção de que eu quero comprar nos próximos 6 meses e aumentar o volume. Você não vai assinar um cheque. Você não vai assinar um cheque. Você não vai assinar um cheque. Você vai fazer uma sinalização e uma negociação de volume. Ou seja, olha, se eu atingir esse volume, a minha margem é X. Se eu não atingir, ela diminui um pouquinho. E se eu fizer o picadinho do dia a dia, a margem está aqui. Ou seja, você vai para o fornecedor com outro poder de barganha. Por que as empresas fazem fusão? Por que as empresas abrem mais lojas? Né? Além de ganhar mais mercado, elas ganham poder de compra. Elas ganham poder de negociação com o fornecedor. Elas ganham margem, entende? Sim. Então, primeiro, margem na compra. Segundo, tem que ter uma inteligência na precificação. Às vezes a margem é ruim, não é por causa do produto da promoção que você faz uma isca. É porque na hora de precificar você está errando. E aí, Leandro, vale uma geral dos custos da empresa e vale uma geral na precificação. Quer dizer, é comum isso, errar na precificação, Dino? Porque é que começa a usar um índice de precificação, um markup padrão, há muito tempo e não revisa o markup. E às vezes o markup ele pode ser usado diferente. Produto de alta sensibilidade de preço, que o cliente sabe o preço, pode ser usado markup menor. Produto de baixa sensibilidade de preço, que o cliente não tem referência... Produto de baixa sensibilidade de preço. O que é sensibilidade de preço? O cliente sabe, tem referência de preço. Por exemplo, quantos produtos no supermercado você sabe o preço? Eu sei do atum, filé de atum, que eu gosto de comprar filé de atum. Tá, o que mais? Olha, sabonete, Dove, eu acho que mais ou menos sei o preço que sempre aumenta, então desodorante, mais ou menos. Olha, é isso aí, carne, né? Carne também. Normalmente carne a gente sabe. Mais ou menos isso. Então, eu posso arriscar, e olha que eu sou dono do supermercado, tá? Eu posso arriscar que eu sei o preço assim de cabeça de alguns cortes de carne, de queijo e peito de peru que eu compro sempre, de pão. Eu sei o preço de... Azeite é muito comum, né? Açúcar, azeite, arroz, né? Pra geral, assim. Mas arroz eu quase não compro porque eu recebo marmita. Olha, eu vou te dizer que eu sei o preço de uns 10 itens. E o supermercado tem pelo menos 8.000 SKUs, né? 8.000 itens diferentes. O que eu quero dizer com isso? Claro, uma dona de casa que faz comparação vai saber o preço de uns 20 itens, né? Que a gente não vai muito ao mercado comprar, né? Sim. Mas o fato é que... Isso acontece para todas as lojas, para mercado e para todos os negócios. Eu usei mercado como um exemplo genérico, como referência, mas para todos os negócios. Então, todo negócio tem produtos que a gente chama de produto de alta sensibilidade de preço, que é o que o cliente sabe o preço. Nesses produtos eu uso um markup menor para ser mais competitivo. E aí você tem
outros produtos que são a maioria deles, baixa sensibilidade do preço. Ou seja, o cliente não tem referência. Quanto custa um fio dental? Quanto custa uma aveia? Quanto custa um papel alumínio, aqueles de assar carne? Você não tem referência dessas coisas no supermercado. E são nessas coisas que a gente ganha dinheiro, né? São aquelas produtos que o cliente não tem referência. Então, uma revisão do markup também é importante. Outra estratégia que é importante para aumentar a margem, o cross-merchandising, que é o cruzamento de produto, a exposição de produto no ponto de venda. Então, por exemplo, eu vou colocar essa caneca em promoção. Essa caneca estava R$ 49,90 por R$ 29,90, uma baita promoção, né? Do lado da caneca vai ter a bandeja. Do lado da caneca vai ter uma térmica bem bonita, preta, que combina com ela. Então, eu vou colocar produtos, eu vou compor a exposição com produtos que são complementares à caneca e que não estão na promoção, né? Então, olha só, a gente falou de compras, melhorar na compra. A gente falou de precificação, a gente falou de cross-merchandising ou exposição, a gente falou de campanha de incentivo para o vendedor, a gente falou de... campanha de incentivo para o gerente, campanha de incentivo para o gerente, a gente falou de campanha de comissão diferenciada. Ou seja, só aqui já foram 6 estratégias que fazem toda a diferença. Isso que eu não falei em tornar o vendedor mais consultor. Agora, às vezes não dá para usar tudo junto, né, Dino? Por isso que é importante o calendário, como você falou, porque no calendário você pode separar 4 semanas do mês, você pode separar uma campanha mais agressiva de promoção, uma campanha mais de incentivo à merchandising, à comissão diferenciada, uma campanha, às vezes, para o líder, para o gerente. Sim. Talvez no mês todo, enfim, exato, coisa do tipo. Perfeito. O calendário a gente faz um quebra-cabeça. Então, assim, se eu fiz a quarta-feira de cinzas na semana do carnaval, na semana seguinte eu faço uma campanha de lançamento. Lançamento eu tiro o foco do preço à vista. Muito interessante isso, porque não é só uma campanha no mês que uma loja que quer faturar o próximo milhão tem que fazer. Pelo menos uma campanha a cada 15 dias, mas nesse caso a quarta-feira de cinzas é uma semana só. Então, no mês de fevereiro eu vou acabar fazendo 4 campanhas, né? Uma na primeira quinzena, outra na quarta-feira de cinzas e outra na última semana. Vamos pensar agora em maio. Tá. Né? Maio eu tenho uma campanha de 1 a 12. Maio tem Dia das Mães, que né? é o Dia das Mães, 1 a 12. Loja... Depois de 12 a 26 eu tenho outra campanha, que vão ser 15 dias. E depois de 26 a 31 eu tenho outra campanha, lembrando que dia 30 é feriado, né? Que é a Corpus Christi. Então, eu preciso aí nesse quebra-cabeça de maio de ter pelo menos 3 campanhas. Né? Sim. Uma de 1 a 12, que é quase uma quinzena, outra de 13 a 26, que é outra quinzena, outra final de mês. Não é tudo de promoção, né? Não, porque Dia das Mães, por exemplo, a gente vai fazer aqui um podcast específico sobre Dia das Mães, mas Dia das Mães eu tiro o foco total de preço para eu fazer foco em presente. Então, Dia das Mães... Daria um podcast, hein? Dá, claro. Dá pra fazer muita margem no Dia das Mães. Dia das Mães, Dia dos Pais, namorados são as melhores oportunidades para fazer margem. Dá pra fazer um faturamento de Natal no maio? Dá pra fazer um Natal em maio, dá pra fazer um Natal em maio, com certeza. Por quê? Porque você pode provocar um pico de vendas tão grande quanto o Natal se você unir a estratégia das guerrilhas com a estratégia dos presentes. Gostou? Gostei demais. Eu vou voltar aqui naquela de se questionar. Você falou por que não? Agora eu quero perguntar pro lojista que tá do outro lado, por que não? Por que você não vai fazer uma sessão de diagnóstico com os nossos especialistas? A gente tem especialistas que são especializados em alguns nichos de varejo. Se o seu nicho é ótica, você vai ter um especialista que já está acostumado com ótica, com mais de 400 redes. Imagina, ele está analisando campanha, ele está aqui junto com a gente na mentoria. Você imagina uma sessão com o nosso especialista, diagnóstico 360, para você sair com um plano para você faturar mais. Por que você não vai aplicar? Por que não? Boa. Então... não faz sentido não aplicar, né? É gratuito, sem compromisso, com gente que entende de varejo e você vai sair com um plano de ação. Para você aplicar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica nesse link, preenche o formulário, fornece algumas informações para a gente. Meu time vai te ligar para confirmar um horário. Você tem que estar lá nesse horário, tá bom? Tem que estar lá nesse horário. É um compromisso que a gente faz com você e aí você vai receber um diagnóstico. No final, se você tiver perfil, meu time pode ou não te fazer um convite para você entrar na rede milionária e aí você pensa depois. Fechado? Fechado. Muito obrigado, adorei o nosso podcast. Com certeza vai ser mais um que vai bombar. Eu quero mais uma vez te convidar para você acompanhar a Mentoria Rede Milionária no seu canal do Instagram, @Mentoria Rede Milionária. Vamos fazer assim, vamos bater uma foto, boa, postar no Instagram do Dino Gueno, Rede Milionária, e você comenta embaixo da foto lá qual foi o seu maior insight
Perfeito. da Rede Milionária, desse podcast aqui do Rede Milionária, tá bom? Comenta lá no Instagram, procura lá no Instagram, vai ter uma foto nossa aqui, eu e do Dino aqui no podcast, 2 careca aqui. Você comenta vai ver aí lá, é nosso. e eu vou te chamar e vou te dar um presente. Quem comentar, eu vou mandar um presente. Eu vou mandar um guia de 100 ideias de campanhas promocionais para lojas para você faturar o próximo milhão. Então, comenta lá nessa foto, deixa tua sacada e você vai ganhar um presente. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Rede Milionária. Lembra de seguir a gente no Instagram, @DinoGueno e também @Mentoria Rede Milionária. A gente se vê. Obrigado, viu, Leandro? Foi incrível, adorei. Demais. Até o próximo. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.